Ok, então, vamos começar a nossa terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre a construção dos números reais. Quando se fala nisso, se você pesquisa isso na internet, isso subentende uma etapa de um processo de construção de conjuntos numéricos, que é a etapa de construir os números reais a partir do conjunto dos números racionais. Tá? Então, antes da gente começar, de fato, a fazer essa construção, eu queria fazer alguns comentários, tá? Que eu vou colocar aqui como observações nas notas. O primeiro comentário tem a ver com uma pergunta que alguém fez no final da aula passada, que era com respeito a se eu ia falar ou não dos axiomas de Peano. E os axiomas de Peano é um conjunto bastante elegante de axiomas, algo como 3 axiomas apenas, com os quais você consegue construir o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, a partir daí você axiomatiza o primeiro e o mais elementar dos conjuntos numéricos com os quais a gente trabalha. E, a partir do conjunto dos números naturais, construídos seguindo os axiomas de Peano, você consegue construir toda a aritmética, o conjunto dos números inteiros e as frações. Tá? Então, tem um processo, digamos, um crescendo de construções. A partir dos naturais, você constrói os inteiros. A partir dos inteiros, você constrói os racionais. A gente tomou como ponto de partida nesse curso esse momento aqui. Então, eu estou supondo que vocês já viram essa construção ou que vocês vão assumir ela como dada, tá? Como eu falei, vocês podem simplesmente, se você não quiser... Essa construção está feita no livro do Elmo, por exemplo, mas se você não quiser ler isso ao mesmo tempo que está fazendo o curso, você pode simplesmente assumir que tudo que você já ouviu falar sobre números racionais é dado como axioma do nosso curso, tá? E a partir daqui, a gente sim faz um processo de construção, e essa seta vermelha que eu estou indicando, que é o processo de construção de R, conjunto dos números reais, a partir dos números racionais. Esse é o processo de construção que a gente vai fazer. Depois tem um último processo de construção de conjuntos numéricos, que é construir o conjunto dos números complexos a partir de R. Tá? Esse segundo processo, a gente não vai efetuar ele, esse que eu estou sempre com uma linha azul aqui, ele está descrito no livro do Rudin. Logo nos primeiros capítulos, os números complexos permeiam um pouco todo o livro, e eu estou pulando todas as seções que falam de números complexos. Essa parte isso não faz parte desse curso. Tá? O que eu pontuei em vermelho, que é o que a gente de fato está fazendo aqui, essa é a única de todas essas construções que não é algébrica. Essa é a construção que é verdadeiramente analítica. E é por isso que eu optei por fazer essa construção. Justamente porque é uma construção que está no coração da análise, de fato no coração, inclusive, historicamente, do nascimento da análise matemática, como a gente conhece hoje em dia. Então, fica aí a minha recomendação de vocês lerem a construção dos conjuntos Q, Z e N a partir dos axiomas de Peano ou não, tá? Ou assumir como dado o conjunto dos números racionais. A gente está assumindo também, dentro do conjunto dos números racionais, a gente está assumindo a relação de ordem que existe, a gente está assumindo um monte de coisas sobre as quais eu já fui brevemente comentando. Né? À medida que eu uso alguma coisa que a gente está assumindo implicitamente, eu só faço esse comentário. Tem uma coisa que a gente vai precisar desse conjunto de axiomas, que são os axiomas do curso, que é tudo que a gente sabe sobre números racionais, que é a propriedade arquimediana em que a gente provou a propriedade arquimediana no conjunto dos números reais, na aula passada, tá? Mas a propriedade arquimediana, ela vale em quê? E como na aula de hoje a gente vai fazer a construção dos números reais, a gente não pode usar a propriedade arquimediana que eu provei na aula passada, porque essa propriedade ela foi demonstrada supondo-se a existência de R. Para você demonstrar a existência de R, você não pode supor o que você quer provar que existe e possui. Então, a propriedade arquimediana em Q, só que ela é muito simples nesse caso. É a afirmação de que, para todo número racional, existe um número natural, tal que, na verdade, você pode colocar, até existe um inteiro, você pode colocar uma versão mais fraca, se você quiser, tal que Q vezes N é maior do que R. Okay? Para todo Q e para todo R,
nos racionais, existe um natural tal que QVZ é maior do que E. Como os números racionais são apenas frações, é só você cancelar o denominador e colocar um inteiro a mais. Tá? Isso. Q e R em racionais. Tá? Então, essa propriedade que a gente está usando aqui é o mesmo enunciado da propriedade arquimediana em R que eu usei, que eu falei, sobre o qual eu falei na semana passada, na sexta-feira, apenas que os números com os quais você parte devem ser números racionais nesse enunciado aqui. Tá? Beleza. Primeiro spam que chega no meu e-mail aí, no meio da aula. Eu ainda não consegui cancelar essas notificações de tablet. Vou fazer isso assim que eu espero conseguir isso logo. Bom, feitas essas duas observações, a gente pode partir, de fato, para o tema efetivo da aula de hoje, que é a construção de R a partir de Q. Okay? Perguntas até aqui sobre o que eu falei? Bom, então, eu vou começar enunciando o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer a construção de R. Uma coisa importante de vocês terem em mente nesse momento, dessa demonstração que a gente vai fazer na aula de hoje, é justamente algo que talvez tenha ficado confuso, e por isso eu comecei a aula falando dos axiomas de Peano. A gente está partindo nesse ponto aqui dos números racionais. Então, o que a gente tem como hipótese, como dado inicial, são os números racionais. Nós conhecemos os números racionais, a gente sabe operar com os números racionais, somar, subtrair, multiplicar, dividir. A gente sabe comparar números racionais, a gente sabe que Q possui uma ordem total, um conjunto ordenado. Tá? E tudo isso a gente vai usar na demonstração da existência de R. E essa é uma demonstração existencial construtiva, porque a gente vai exibir um conjunto explícito, tá? E a gente vai demonstrar que esse conjunto exibido é um corpo ordenado com a propriedade do supremo que contém os racionais como subcorpo, tá? Bom, esse processo de construção, ele começa, então, com uma definição. Eu vou dizer que um subconjunto alfa contido em Q é um corte, e esse é o nome mesmo, é um daqueles nomes singelos que existem na matemática, como anéis, como corpos, um corte, tá? Se ele satisfaz três requisitos que a gente vai rever várias vezes na aula de hoje. Primeiro, esse subconjunto dos racionais, ele tem que ser diferente do vazio, mas ele também não pode ser todo o conjunto dos números racionais. Então, tem que ser sempre um subconjunto não trivial de Q. Um corte é um subconjunto não trivial de Q. Segunda propriedade que um corte tem que ter, se eu pego um elemento P, um número racional, que faz parte do corte, e se eu pego um outro número racional Q, tal que Q é menor do que P, então Q pertence a alfa. Ou seja, dado um corte e dado um elemento do corte, qualquer número racional abaixo dele também é um elemento do corte. Essa é a segunda propriedade que todo corte tem que ter. E a terceira propriedade é que diz o seguinte: se eu pego um elemento de um corte, então existe um outro elemento do corte que é maior do que ele. Isso é para dizer que um corte é um subconjunto de racionais que não possui um maior elemento. Tá? Qual a imagem mental que você deve fazer com relação a essa definição? Vou fazer um desenho aqui para tentar ilustrar esse conceito. Esses pontinhos que eu estou marcando em X aqui são números racionais, tá? Esse conjunto que eu estou marcando em vermelho deveria ser um corte. Você parou aqui, e daqui por diante a gente faz outros números racionais. Então a ideia é que você tem um corte em Q, quando você vê o seu corte é o conjunto vermelho no meu desenho. Tá? Um corte em Q seria a imagem mental de um corte é essa parte vermelha do desenho.
é um conjunto de racionais, acho que todos os racionais abaixo de qualquer elemento fazem parte desse subconjunto, nenhum elemento do meu subconjunto é o máximo do meu subconjunto, tá? Mas o meu conjunto ele também não pode englobar todos os racionais, ele tem que parar em algum momento onde eu tenho esse corte. Tá? Aqui. Essa construção, se eu não me engano, tiveram duas construções, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse processo de revisão que culminou na criação da análise matemática, mas o cálculo foi inventado, ou seja, limites, derivadas e integrais foram inventadas por volta de 1600, e à medida que o cálculo foi se desenvolvendo, a teoria das equações diferenciais, coisas muito sofisticadas foram se desenvolvendo, em algum momento houve uma espécie de crise nas fundações da análise, porque certos teoremas pareciam levar a inconsistências, sobretudo cálculos envolvendo o infinito. Talvez vocês já devem ter visto aquele exemplo famoso que tem na internet hoje em dia, falando que a soma de todos os números naturais é menos 1 dividido por 12. Manipulações envolvendo séries infinitas levam a deduções contraditórias se você não as faz com o devido rigor, o devido cuidado. E nesse momento se percebeu que não havia, apesar de saber-se desde os gregos que existem números que não são racionais, não havia uma construção do que se chama hoje em dia os números irracionais. Não havia uma explicação de por que isso existe e como se comporta esse objeto matemático. No final do século XIX, mais ou menos, Dedekind e Cantor propõem dois tipos de construções dos racionais. A construção de Dedekind é essa que a gente está vendo aqui, envolvendo o que se chama os cortes nos números racionais. É a construção que é feita com a imagem mental mais simples possível. Né? Que você pensa, quando a gente viu o exemplo de raiz de 2, né, que raiz de 2 não pode ser um número racional, ele produz exatamente o que a gente viu, um corte no conjunto dos números racionais. Você vê um monte de racionais que devem estar abaixo de raiz de 2 e todos os racionais devem estar acima de raiz de 2, mas nenhum pode ser raiz de 2. Analisar esse exemplo leva a essa construção aqui que a gente está fazendo. Tem uma outra construção que é devida a Cantor, que é um pouco mais elegante do que essa de se demonstrar, mas menos intuitiva, que havia a noção de sequências de Cauchy. No livro do Terence Tao, essa construção via sequência de Cauchy, ela está feita com muito cuidado e muita atenção, com um rigor extremo. E, se você quiser ver um processo alternativo de construção de números racionais, você pode consultar o livro do Terence Tao. São as únicas duas referências que eu conheço onde a construção dos números reais é feita. O Rudin e o Terence Tao. Eu acho que tem outros livros, mas eu não os conheço. Ok? Bom, a gente vai definir um novo conjunto agora, que é um subconjunto, se você prestar atenção, um subconjunto do conjunto das partes de Q. Perdão, comecei a ver. O conjunto R é o conjunto dos subconjuntos alfa de Q, tais que alfa é um corte. Então, nessa abordagem que a gente está tomando, um número real para a gente é um corte nos racionais. Tá? Antes de eu prosseguir, é importante um comentário, que ao fazer essa demonstração, a gente precisa, como eu comentei, exibir um objeto matemático que satisfaça as propriedades que a gente busca, ou seja, que seja um corpo ordenado com a propriedade do supremo que contém os racionais. Exibir isso é uma tarefa não trivial, como vocês estão vendo, olhar um número real como o conjunto R, como um subconjunto do conjunto das partes de que é altamente contraintuitivo. Não à toa se fala, entre aspas, em crise na análise no final do século XIX, mas, sobretudo, a mensagem que eu quero que fique para você é o seguinte: se você se coloca na posição de, bom, eu tenho um impasse aqui, porque eu preciso saber, eu preciso demonstrar a existência de um objeto. Esse objeto deve satisfazer certas propriedades, ser um corpo coordenado com a propriedade do supremo. Se você demonstra, para você, são duas tarefas diferentes. Você deduzir propriedades que esse objeto tem que ter a partir do que você quer que ele satisfaça e construir esse objeto. São duas tarefas que podem caminhar em sentidos opostos. E uma das coisas que eu gosto nessa demonstração da construção dos reais é justamente porque ela vai muito em direções opostas. A partir do momento que a gente tiver certeza que, bom, estamos seguros, existe R conjunto dos números reais, essa construção é sólida, a gente pode ignorar ela.
E vocês vão ver um pouco surpreendente que a gente vai fazer isso. Essa aula de hoje ela vai ser ignorada na sequência do curso, a gente nunca mais vai fazer menção a cortes ou a subconjunto dos conjuntos das partes dos números racionais, porque tudo que vai intervir é o fato de a gente estar lidando com um corpo ordenado com a propriedade do supremo. Como esse corpo é construído, não joga nenhum papel nas deduções que vêm a seguir. E é por isso que a maioria dos livros de análise não demonstra esse teorema. Simplesmente porque essa demonstração não é usada na sequência. Mas ele é muito instrutivo, sobretudo do modus operandi da matemática, de como a matemática funciona. Às vezes você precisa abrir a cabeça para fazer coisas que parecem contra-intuitivas e que parecem ir na direção oposta do que você precisa. E às vezes você tem uma tarefa dura pela frente, como demonstrar esse teorema. Como a gente vai ver hoje, vai ser uma demonstração bem longa. Tá? Bruno, pode falar. Isso é meio que para a gente, tipo, constatar que não tem uma contradição naqueles axiomas que a gente queria? Eu não diria constatar que não tem uma contradição, eu diria você está trabalhando com um objeto, ou seja, na sequência do curso a gente vai falar, seja x um número real, seja xy, seja um xyz números reais. E toda a teoria que a gente faz é baseada na existência de números reais, ou seja, na existência de elementos de um corpo ordenado por propriedade do supremo que contém Q. Se isso não é garantido, tudo que a gente demonstra cai por terra. Se a existência de R não é garantida, não tem teorema fundamental do cálculo, toda a dedução da lei da gravitação universal de Newton está furada. Então, ou seja, tem toda uma sequência de teorias que repousa sobre essa única base. A gente precisa garantir que essa base é sólida para poder garantir que não vai cair tudo. É mais isso do que uma coisa de não contradição. Entendi. Talvez tenha um lado cultural, porque, efetivamente, de um ponto de vista prático, como, por exemplo, de um ponto de vista de um físico, essa é uma coisa que não tem necessidade. Ou seja, se você olha um objeto que parece contínuo, você vê... Existem números reais. Se você desenha um quadrado de lado 1, você é capaz de desenhar a diagonal dele, que mede exatamente raiz quadrada de 2 pelo teorema de Pitágoras. Então, os números reais têm que existir. Então, você pode seguir em frente baseado apenas na sua intuição. A grande questão é que, do ponto de vista de como funciona a ciência matemática, ela não funciona por confiar na intuição. Ela funciona por, a partir dos axiomas, deduzir essas conclusões. Então, se a gente simplesmente se fiar... Só que, ao mesmo tempo, você não pode ter um conjunto de axiomas gigantescos. Né? Por isso que eu comentei também sobre os axiomas de Peano. A gente não está repousando aqui, necessariamente, na existência de Q. A existência de Q pode ser deduzida por um conjunto muito elegante e pequeno de axiomas. Como eu comentei, eu não fiz isso por uma escolha pedagógica. Eu acho que essa é uma construção que vocês conseguem ler na altura da vida em que vocês estão, vocês conseguem ler sozinhos tranquilamente. Ler a demonstração da existência dos racionais é um pouco mais duro. Por isso eu prefiro fazer o que é mais duro aqui na aula. Agora, o que você vai repousar como axioma, aí já é uma questão mais séria. O seu conjunto de axiomas tem que ser uma coisa que você é capaz de confiar sem dar margem à dúvida. E eu não vou me alongar muito nessa discussão, mas se vocês quiserem ver uma discussão bem detalhada sobre isso, leiam a introdução do livro do Terence Tao ou procurem no blog dele. Ele tem alguns posts no blog dele sobre por que análise, por que fazer análise. E é justamente porque mesmo que você confia na sua intuição de que existem comprimentos que devem medir raiz de 2, à medida que você desenvolve a teoria e você trabalha com limites e séries infinitas, você precisa de ter garantias que os números reais existem em um dado momento. A gente vai ver teoremas não triviais aqui, sobre séries infinitas, e sem o axioma do supremo bem fundamentado, esses teoremas eles não fazem sentido. E tem teoremas que são um pouco contraintuitivos, como, por exemplo, o teorema de Riemann das séries alternadas, que é um teorema que fala se você tem uma soma infinita de números que alternam os sinais, eu vou colocar assim vagamente agora, depois a gente vai ver com precisão, de forma que, por exemplo, se você pega a série 1 sobre n com os sinais alternados, né, mais ou menos, né, você faz, por exemplo, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, vai alternando os sinais assim, você pode rearranjar os termos dessa série para que ela some qualquer número que você quiser. Porque essa é uma soma que converge, né, não converge absolutamente, porque se você tira o sinal vira série harmônica, né,
Mas se você deixa os sinais, ela converte. E se você troca a ordem que os termos aparecem, você consegue fazer essa série convergir para qualquer número real. Esse é um teorema altamente contraintuitivo, e o fato de uma coisa contraintuitiva ser verdade, aí começa a te demandar um conjunto de axiomas mais fiável, um conjunto de axiomas que te demande menos esforço filosófico para você crer neles. Bom, espero que vocês tenham tomado um tempo enquanto eu falei também para pensar um pouco sobre o que a gente vai fazer hoje, porque no nível de abstração que a gente está, demanda uma certa concentração. Tá? Bom, então, o que a gente precisa provar é que a gente exibiu um conjunto. Tá? Esse aqui, o subconjunto do conjunto das partes de Q. A gente precisa provar que esse conjunto tem um certo número de estruturas. Primeiro, a gente vai provar que ele tem a estrutura da relação de ordem. A gente vai provar que esse conjunto é ordenado. Depois a gente vai provar que nele vale a propriedade do supremo. E por fim a gente vai fazer a parte algébrica, provar que esse conjunto é um corpo com todas as propriedades que um corpo tem que ter. Okay? Então esse é o roteiro do que a gente vai fazer. Tá? Então, mas a gente começa abstratamente definindo o conjunto, e aí precisa dizer que explicar por que esse conjunto satisfaz cada uma dessas propriedades. Antes da gente partir para essas explicações, eu vou fazer alguns lemas sobre cortes que vão ser muito utilizados ao longo das demonstrações. O primeiro lema diz o seguinte: ao longo dessa demonstração, eu vou seguir a anotação do livro, tá? Então, letras gregas minúsculas, como alfa, beta e gama, vão representar sempre cortes, portanto, elementos do conjunto R. E letras latinas, como P, Q, R, S, vão representar números racionais, ok? Então, fiquem atentos a essa anotação, essa uniformidade de anotação que eu vou tentar manter, porque nesse ponto é importante você diferenciar o que é um elemento de R e o que é um número racional. Eu quis me referir, ao longo da demonstração, sempre que eu usar letras gregas minúsculas, como alfa, beta, gama, delta, essas letras vão representar elementos de R, vão representar cortes nos racionais. E letras latinas minúsculas, como A minúsculo, A, B, C, D, P, Q, R, S, vão representar números racionais, tá? Frações. Então, nesse lema, se você tem um corte alfa, e você tem um elemento de alfa, e você tem um número racional que não está em alfa, então P tem que ser menor do que Q. Nesse lema, a gente está dizendo exatamente que uma coisa importante que vocês devem ter em mente é justamente a imagem mental que eu comentei, de você olhar um corte como uma quebra nos racionais, e você está olhando a parte menor dessa quebra. Um corte é um subconjunto dos racionais que quebra os racionais em duas partes. Tá? E a gente está olhando a parte menor dessa quebra, que é o que a gente está chamando de corte. Se você tem uma quebra dos racionais, tudo que está fora do corte é maior do que tudo que está dentro do corte. Essencialmente é isso que a gente está dizendo. Faltou o que não pertence a alfa aqui no enunciado. Então, desse enunciado a gente está dizendo, se eu tenho P, um elemento do corte, eu tenho Q, que está fora do corte, então Q é maior do que P. Tá? É isso que a gente está falando nesse enunciado. Okay? A demonstração segue a seguinte linha de raciocínio. Então, se P pertence a alfa, e Q não pertence a alfa, bom, primeiro você pode ter duas coisas. Se um está em alfa e o outro não está em alfa, eles não podem ser iguais, certo? Então, como tem uma relação de ordem em Q, dois elementos em Q, ou você tem um menor do que o outro, ou eles são iguais. Então, eu tenho que ter um menor do que o outro. Então, eu tenho que ou P é menor do que Q, ou Q é menor do que P. Só que, porém, como alfa é um corte, se Q for menor do que P, um corte ele contém todo mundo que é menor do que qualquer um de seus elementos. Então, como P é um elemento do corte, se Q for menor do que P, Q deveria pertencer ao corte também. Então, Q menor do que P deveria te implicar que Q pertence a alfa. Mas isso contradiz a nossa hipótese de que Q não está em alfa.
Então, isso completa aí a demonstração. Okay? Segundo lema, que também é bastante intuitivo, que também vai ser muito usado, diz o seguinte: se eu tenho um corte alfa e eu tenho um número racional que está fora desse corte, e eu tenho um número racional S que é maior do que esse número racional, então o S também está fora do corte. E também é bastante condizente com a imagem mental. Se eu tenho um corte aqui e eu tenho um número racional que está fora do corte, qualquer número maior do que ele também está fora do corte. Okay? Então, eu vou deixar a prova. Funciona assim. Se S pertence a alfa, se S pertencesse a alfa, né, por outro lado, a gente teria que, como R é menor do que S, né, como alfa é um corte, qualquer número menor do que um elemento do corte tem que estar no corte, então deveria ter que R pertence a alfa, o que contradiria a nossa hipótese. Entraria em conflito com a nossa hipótese. Okay? Bom. Essa é uma das coisas que eu gosto muito, o Aloysio. Uma das coisas que eu gosto muito desse livro, do Rudin, é que cada capítulo dele, e esse capítulo em especial, ele é muito coeso, ou seja, os argumentos, eles se combinam, mesmo que façam parte de estruturas lógicas distintas, né? A construção dos reais tem uma certa distinção dos argumentos que a gente usou na primeira aula, as ideias permanecem as mesmas, né, ao longo das demonstrações, e isso é bastante instrutivo. Bom, a primeira proposição que a gente vai fazer é provar que o conjunto R que a gente definiu é um conjunto ordenado. Então, eu vou definir a relação de ordem que eu vou colocar no conjunto R. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte: dados alfa e beta, elementos de R, ou seja, dados dois cortes, eu vou dizer que alfa é menor do que beta, se e somente se. Alfa e beta são cortes. Cortes são subconjuntos dos racionais. Então, eu posso dizer que um está contido no outro. Né? Alfa está contido em beta. E beta menos alfa é diferente do vazio. Ou seja, eu vou dizer que um corte é menor do que o outro corte se um é subconjunto próprio do outro. Então, a imagem mental seria algo assim. Você teria aqui em azul o corte alfa. Ele para, digamos, aqui. E em vermelho continua o corte beta. Né? Então, você teria o corte beta incluir todos os pontos azuis, ou seja, todos os pontos de alfa, mas o vermelho para um pouco depois. E aí, depois, em seguida, você tem continuação de quê? Professor, Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Isso que você está falando tem a ver com aquela coisa que a gente estudou lá atrás, com ordem parcial do conjunto, que tem a questão reflexiva, antissimétrica, transitiva? É isso? Tem tudo a ver, Cláudia. Boa pergunta, porque normalmente quando você fala no conjunto das partes de um conjunto qualquer, você pode introduzir uma relação de ordem que não é uma ordem total, que é a relação de inclusão. A relação de inclusão não é uma ordem total, porque você pode exibir sempre conjuntos disjuntos, às vezes. Se o seu conjunto tem mais de dois elementos, você pode exibir dois conjuntos disjuntos. E aí você não pode dizer que esse está contido nesse, nem esse está contido nesse, portanto, você não pode dizer quem é maior do que quem. Dentro do conjunto das partes, você só pode introduzir ordens totais em conjuntos que estão encaixados de uma certa maneira. E se você olhar os cortes formam uma família de subconjuntos de Q que é encaixada. Né? Porque se você olhar os cortes, você pode... Onde você para determina que corte que é maior. Né? Se eu faço um corte aqui, eu tenho um corte menor. Se eu ando um pouco para lá, eu tenho um corte maior e assim por diante. Então, os cortes formam... Ficou um pouquinho mais fácil de entender, porque é exatamente isso que você falou. Ele vai chegando eu tenho, né, um exemplo de ordem parcial que não é total, não é isso? E aí eles vão se juntando, X1 é contido dentro de X2, e X2 é contido dentro de X3, e X1 é contido em X3, é isso?
Isso. Só que aqui, dentro do subconjunto do conjunto das partes de Q, que é formado pelos cortes, que é o que a gente chama de R, a relação de inclusão vai dar uma ordem total. Ok. Tá? Ela não dá uma relação de ordem total em todo o conjunto das partes, mas nesse pedaço menor do conjunto das partes, ela dá uma ordem total. Então, é como se esse corte que você está falando é um view só desse pedaço que você quer com essas mesmas propriedades. Pode repetir a pergunta? Então, o que você está dizendo é que você está falando... Porque eu nunca ouvi falar de corte, tá? Só ouvi você falando e no livro do Rudin. Então, assim, então o que você está falando é que você está fazendo um view, um pedaço específico que tem as mesmas... Como se tivesse as mesmas qualidades do que eu do princípio Exatamente. Exatamente. A gente está pegando um pedaço específico do conjunto das partes e esse pedaço tem as propriedades que a gente precisa. Agora ficou claro para mim. Obrigada. Professor. Oi, Arthur. Uma dúvida aqui. Daria para fazer uma relação entre corte e intervalo aberto, iniciando em menos infinito, então? Nesse momento, formalmente, não dá para fazer. A imagem mental induz a gente a fazer essa relação, mas essa relação ela fica só na imagem mental mesmo. Porque o que a gente chama de um corte é o que a gente está definindo como sendo um número real. E é isso que causa tanta estranheza nessa demonstração. Porque é como se a gente estivesse chamando de número real um intervalo aberto que faz todos os números daqui para menos infinito. Eu estou chamando isso de número. Isso tem a ver com a pergunta do Arthur, tem a ver com a questão da gente, que eu estava lendo, que o princípio da coordenação, ele tem validade em Z, né, nos inteiros, mas ele não tem validade no real, nem no racional, nem no real. Por isso que faz esse corte, por isso que tem a Exato, ver com justamente, a gente precisa sanar essa dificuldade e a ideia de tomar cortes para fazer a construção é para sanar essa dentre as muitas dificuldades que a gente tem que sanar aqui. Porque fica meio contraditório. Eu não sei o que, eu fiz lema de análise real, então não foi uma análise muito profunda. Então, a gente tem tópicos, aí você lê, tem validade em Z, mas não possui em Q, então, assim, fica meio esquisito. Agora deu para entender. Foi por isso que eu fiz aquela introdução longa antes de começar a demonstração, porque vocês têm que ter em mente a gente precisa muita coisa em fazer matemática é um pouco de fazer trapaça. Muito entre aspas, ou seja, trapaça no sentido de fazer coisas contra-intuitivas. Você precisa construir o que deve ser o que você vai chamar de conjunto dos números reais. Não interessa como você vai construir, você tem liberdade para construir de qualquer maneira possível. Inclusive chamar de corte todo o subconjunto do conjunto das partes dos números racionais e chamar isso de número real. Então, repara, o que a gente está chamando de número real é uma partição de quê? Uma partição de quê em dois pedaços. E a gente está chamando de número real o lado esquerdo dessa partição, que é a parte menor. Então, respondendo aí a pergunta do Arthur, na imagem mental que a gente tem, o que a gente está chamando de corte é um intervalo aberto ilimitado à esquerda de números racionais. Tá? Só que não confundir isso com o que a gente vai chamar de conjunto aberto mais à frente. Tá? Beleza. Então, a gente agora vai demonstrar que essa relação de ordem, ela satisfaz o que a gente precisa. Proposição. O conjunto R, com essa relação que eu acabei de definir, é ordenado. E aqui significa dizer que essa é uma relação de ordem total. Bom, para a gente provar que um conjunto é ordenado, a gente precisa provar que, primeiro, essa relação de ordem é uma relação de ordem total, ou seja, que quaisquer dois elementos são comparáveis por essa relação. Tá? Então, a gente vai pegar dois elementos, alfa e beta, em R, e vai supor que não vale
alfa menor ou igual do que beta. Essa frase que eu escrevi, ela significa, a gente está supondo que alfa não é menor do que beta, e alfa não é igual a beta tampouco. Tá? Bom, o que a gente quer mostrar? A gente quer demonstrar, no final das contas, que se não vale que, se alfa não é menor do que beta, e alfa não é igual a beta, então beta é menor do que alfa. Essa é a conclusão a que a gente quer chegar no final do dia de hoje. Tá? Bom, espero que a gente chegue bem antes do final do dia de hoje. Como é que a gente vai concluir isso? A primeira coisa que eu vou utilizar é o seguinte. Como alfa é diferente de beta, existe P pertencente a alfa menos beta, ok? Existe um elemento P que está em alfa e não está em beta. Tá? Toma um elemento Q pertencente a beta. Lembrando que alfa e beta são cortes, então são subconjuntos não vazios dos racionais. Por isso, como beta é não vazio, existe Q pertencente a beta. Tá? E por isso essa frase que eu escrevi, tome Q pertencente a beta, ela tem justificativo. Bom, observa o seguinte. Como P não está em beta e Q pertence a beta, eu tenho que P é diferente de Q. Então, eu só posso ter P menor do que Q ou Q menor do que P. Beleza? O que acontece? Se fosse P menor do que Q, então, se fosse P menor do que Q, como Q está em beta e beta é um corte, eu deveria ter que P pertence a beta. Mas eu teria uma contradição porque eu escolhi P não pertencente a beta. Logo, então eu teria que P pertence a beta, e isso me daria uma contradição. Ou seja, logo, eu tenho que ter Q menor do que P. Beleza? Bom, mas P, eu tomei P pertencente a alfa. E se P pertence a alfa e Q é menor do que P, como alfa é um corte, Q tem que pertencer a alfa. Como Q é menor do que P, então isso implica que Q pertence a alfa. O que a gente demonstrou, então? A gente começou a argumentação pegando um Q qualquer em beta, e a gente terminou concluindo que Q pertence a alfa. Logo, a gente provou o seguinte. Beta está contido em alfa. E essa é a primeira coisa que a gente deveria provar para provar que beta é menor do que alfa, né? Só que, como alfa é diferente de beta, a gente já sabe que alfa menos beta é diferente de vazio. Se a gente provou, então, que beta está contido em alfa, então beta está contido propriamente em alfa. Logo, beta é um corte menor do que o corte alfa. Okay? Então, a gente concluiu a primeira parte. Então, a gente provou que a relação de ordem é total. Agora, a gente precisa provar que a relação de ordem é transitiva, que é justamente aí onde entra o comentário da Cláudia. Aqui, a gente vai conseguir provar a transitividade da relação de ordem, que é a relação de inclusão. Mas porque a gente está trabalhando com subconjuntos específicos de Q, que são os cortes. Ou sejam, alfa, beta e gama, cortes, e eu vou supor que alfa é menor do que beta e beta é menor do que gama. Tá? Bom, isso implica que alfa está contido em beta e beta está contido em gama, né? Logo, alfa está contido em gama. Então, a gente sabe que alfa está contido em gama. Mas, como beta é menor do que alfa, eu tenho que ter que gama menos beta é diferente de vazio, certo? Só que como alfa está contido em beta, se gama menos beta é diferente de vazio, então gama menos alfa tem que ser diferente de vazio também. Porque se gama fosse igual a alfa, não poderia ter gama menos beta diferente de vazio. Então, eu teria gama contida em alfa também.
Tá? Portanto, eu tenho que alfa é menor do que gama. E isso termina a demonstração de que o conjunto R é um conjunto ordenado. Ok? Bom, agora, a gente vai demonstrar o seguinte. Proposição. A gente já provou que o conjunto R ele é dotado da estrutura de relação de ordem. A gente vai demonstrar uma propriedade adicional desse conjunto agora, que é, com certeza, a propriedade mais aguardada, né, que esse conjunto deve ter, que é a propriedade do supremo. Então, agora a gente vai demonstrar que o conjunto R tem a propriedade do supremo. Para demonstrar que um conjunto ordenado tem a propriedade do supremo, a gente precisa provar que qualquer subconjunto dele, que seja limitado superiormente, possui um supremo. Então, a gente vai tomar A contido em R, A diferente de vazio, e tal que existe beta pertencente a R, com a propriedade de que alfa é menor ou igual do que beta, para todo alfa pertencente a A. Ok? Ou seja, a gente tomou um subconjunto de R, que é não vazio, limitado superiormente, a gente quer provar que ele possui um supremo. Tá? Lembrando que a gente definiu R como aqueles subconjuntos de Q, o conjunto de todos os cortes de Q. Tá? Um elemento de R é um corte de Q. Em particular, elementos de R são subconjuntos de Q. Tá? Ora, quando a gente toma subconjuntos de um conjunto, a gente tem a liberdade de tomar uniões, interseções e qualquer desse tipo de operações entre conjuntos a gente pode fazer com ele, certo? Então, a gente vai definir um subconjunto de Q. Defina gama como sendo a união de alfa para todo alfa pertencente a A. Então, eu vou tomar a união de todos os elementos, de todos os subconjuntos que fazem parte do conjunto A. E aí tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção. O A, assim como o R, é um conjunto de conjuntos. Os elementos de A são conjuntos, são subconjuntos de Q. Okay? O que vocês devem pensar é o seguinte. O A é uma união de cortes, né? Só que os cortes é como se eles fossem crescendo, 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 e se o A é limitado, eles vão ter que parar, né? E quando você vai tomando a união de todos esses cortes, você está fazendo exatamente de forma intrínseca, digamos assim, você está fazendo esse processo de crescer todos os elementos, todos os cortes que fazem parte do conjunto A. Quando você toma essa união de todos os cortes que fazem parte do conjunto A, você está fazendo implicitamente, intrinsecamente, melhor dizendo, esse processo de crescer todos os cortes que fazem parte do conjunto A. É importante também que vocês tenham em mente o que significa essa igualdade que define o conjunto gama. Isso quer dizer que o conjunto, todo elemento de gama é um elemento de A. E todo elemento é elemento de algum conjunto que está em A. E todo elemento, todo número racional que pertence a um conjunto que está em A, que faz parte da família A, ele está em gama. Tá? Então, é isso que define o conjunto gama. Ok? Primeira afirmação. E aqui tem uma coisa, porque eu salientei muito isso quando eu falei da propriedade do supremo, a gente precisa provar que gama é um corte. Isto é, gama pertence a R. Um erro que a gente poderia cometer aqui é provar que gama é o supremo, satisfaz tudo que tem que satisfazer para ser o supremo do conjunto A,
Porém, se a gente não demonstra que o gama faz parte de R, a gente não verificou a propriedade do supremo como ela está enunciada. Okay? Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é verificar que esse conjunto gama, ele é um dos elementos de R. Okay? Para verificar isso, a gente precisa verificar que o gama satisfaz aqueles 3 requisitos que um subconjunto de Q tem que satisfazer para ser um corte. Né? Então, a gente vai verificar eles um a um. O primeiro requisito era dizer, a gente precisa provar que o gama é diferente de vazio, mas também não é tudo. Ou seja, gama é um subconjunto de Q. A gente quer mostrar que ele é não vazio, mas que ele também não é todo o conjunto Q dos números racionais. Bom, a família A, o conjunto A, é diferente de vazio. Logo, existe alfa 0 pertencente a A. Bom, como A é um subconjunto de R, alfa 0 pertence a A, alfa 0 é um corte, né? Logo, como alfa 0 é um corte, alfa 0 é um subconjunto não vazio dos racionais. Tá? Bruno, você está dizendo aí, você está querendo chegar, dizer que A é um conjunto limitado, superiormente? Não, a gente partiu dessa hipótese. A gente está supondo que A é um conjunto limitado superiormente. Essa hipótese está marcada aqui. Quando a gente diz se existe beta, estamos supondo que existe beta, que satisfaz isso aqui. Isso é a hipótese de que A é um conjunto, um subconjunto de R que é limitado. Tá? Então, a gente está partindo da hipótese de que A é um subconjunto dos reais que é limitado. Lembra que a gente quer provar a propriedade do supremo. A propriedade do supremo diz todo subconjunto não vazio limitado superiormente possui supremo. Então, para verificar que essa propriedade é satisfeita no conjunto R que a gente definiu, a gente precisa demonstrar que qualquer subconjunto de R limitado superiormente não vazio admite um supremo. Então, aqui, no nosso processo, a gente tomou um conjunto não vazio limitado superiormente, e aí a gente definiu um subconjunto de Q, e a gente vai provar que esse subconjunto é um corte, e a gente vai provar que ele é o supremo de A. Então, você vai pegar esse corte e vai, na verdade, provar que eles são cotas maiores ou menores de A, é isso? Isso. Então, a gente viu aqui que o alfa 0 é diferente do vazio, só que o alfa 0, sendo um elemento de A, alfa 0 está contido em gama. Porque gama contém todos os elementos de A. Né? Logo, gama é diferente de vazio. Então, a gente provou que gama é diferente de vazio. Agora, a gente vai provar que o gama, ele não é tudo. Não é todo o conjunto que é dos números racionais. Tá? Agora, por outro lado, se eu pego um alfa pertencente a A, tá? Se eu pego um elemento de A, eu sei que alfa é menor ou igual do que beta, mas isso é a mesma coisa que dizer que alfa está contido em beta, né? Porque a relação de ordem nos cortes é a relação de continência, a relação de inclusão. Tá? Ou seja, todo elemento de A está contido em beta. Só que gama é exatamente a união dos elementos de A, então gama está contido em beta. Ok? Bom, só que beta é um corte. Sendo um corte, beta é diferente de Q, ou seja, Q menos beta é diferente de vazio. Mas como gama está contido em beta, significa que Q menos gama também é diferente de vazio. Né? Ou seja, se gama está contido em beta, o complementar de gama é maior que o complementar de beta. Em particular, se o complementar de beta é não vazio, o complementar de gama tem que ser não vazio. Tá? Mas se o complementar de gama é não vazio, então gama não é tudo. Ou seja, gama é não vazio e também não é tudo. Ou seja, gama é um subconjunto de Q, que nem é o vazio e nem é tudo. Tá? Então, é um subconjunto próprio, não trivial de Q. Primeiro requisito para que gama seja um corte está demonstrado. Agora, a gente precisa provar aquele segundo requisito. Então, a gente vai tomar
seja P pertencente a gama, e seja Q menor do que P. Vou colocar um M aqui para não faltar concordância na minha frase. Para não pegar tão mal assim. Bom, esse requisito, né, é o que diz que quando você tem um corte, se você tem um elemento do corte, um número racional que faz parte do corte, qualquer racional menor do que ele está dentro do corte também. Então, a gente só provar que Q pertence a gama. Né? A gente pegou o P em gama, pegou um Q menor que P, o número racional Q menor que P, a gente só provar que Q está contido em gama. Tá? Bom, só que P pertence a gama significa que existe alfa1 pertence a alfa1 em A, tal que P pertence a alfa1. Lembrando que gama é a união dos elementos alfas de A. Só que se P está em alfa1 e alfa1 é um corte, como Q é menor do que P, Q está em alfa1 também. E se Q está em alfa1, Q está em gama, porque alfa1 contém, gama contém todos os subconjuntos de A, porque e alfa1 é um subconjunto de A, né? Então, perdão. Então, Q pertence a A. Então, o segundo requisito está satisfeito, né? Quer dizer, é a gama. Eu quis dizer gama aqui. Ok? Agora falta provar o terceiro requisito, que é provar que gama não possui um máximo, ou seja, dado um elemento de gama, eu sempre consigo encontrar um outro elemento maior que ele. Então, terceiro requisito a ser demonstrado, ou seja, P pertencente a gama. Se P está em gama, mais uma vez, né? Existe alfa1 em A, tal que P pertence a alfa1. E se P pertence a alfa1, como alfa1 é um corte, né? Alfa1 também não é limitado, então alfa1 não tem maior elemento. Logo, existe R pertencente a Q, R maior do que P, e R pertencente a alfa1. Só que se R pertence a alfa1, então R pertence a gama. Ok? Logo, a gente exibiu um elemento R, um racional, que é maior do que P, que está em gama. Então, isso prova aí a afirmação de que alfa é um corte, tá? Que gama é um corte, perdão. Alguma pergunta até aqui? Perfeito. Bom, agora a segunda coisa que a gente vai provar é gama é cota superior de A. Então, a gente precisa provar que gama é maior que todo mundo de A. Porém, a gente já viu, isso é quase imediato pela construção, né? Porque a gente construiu o gama de forma que, se alfa for um elemento de A, então, alfa está contido em gama, e se alfa está contido em gama, alfa é menor ou igual do que gama. Lembra que, quando eu introduzi a relação de ordem nos cortes, né? A relação de ordem é a relação alfa é estritamente menor do que um corte beta. Para ser estritamente menor, o alfa tem que estar contido em beta, mas o beta não pode estar contido no alfa. Quando eu digo que um corte é menor ou igual do que o outro, é simplesmente dizer, esse corte está contido nesse. A outra continência você pode saber ou não. Tá? Porque tem um conectivo ou aí que permite a veracidade de ambas ou apenas de uma das afirmações. Tá? Então, isso prova a afirmação, que gama é uma cota superior do conjunto A. Fica faltando, então, provar que gama é, de fato, o supremo de A.
Para provar isso, como ele já é uma cota superior, a gente precisa provar que, se eu tenho aqui o gama, e eu pego um outro corte menor do que gama, vai aparecer um elemento de A, que é maior do que esse corte, e é menor ou igual do que gama. Então, isso, ou seja, delta, um corte, com delta menor do que gama. Bom, se delta é menor do que gama, isso implica que gama menos delta é diferente de vazio. Mas se gama menos delta é diferente do vazio, isso implica que existe S pertencente a gama que não pertence a delta, ok? Bom, mas se S pertence a gama e S não pertence a delta, como S pertence a gama, você sabe que existe alfa pertencente a A. Como gama é a união dos subconjuntos de A, um elemento que está em gama está em algum subconjunto de A. Então, existe alfa pertencente a A, tal que S pertence a alfa, ok? Só que S pertence a alfa e S... perdão. Seja agora... R pertencente a delta. Toma um elemento qualquer de delta. Tá? Se R pertence a delta e S... como S não pertence a delta, você tem que ter... Lembra um dos lemas que a gente provou hoje, né? Não me lembro se era o lema 1 ou se é o lema 2. É o lema 1 que a gente provou hoje. Como R pertence a delta e S não pertence a delta, né? Você tem o corte delta, você tem um elemento do corte, lembrando que o corte é a parte menor da partição, né? Se você tomou um S que não está no corte, ele tem que ser maior do que esse elemento. Então, R é menor do que S. Por outro lado, como S pertence a alfa e R é menor do que S, como alfa é um corte, isso implica para você que R pertence a alfa. Mas então a gente demonstrou que se R está em delta, então R está em alfa. Logo, a gente demonstrou que delta está contido em alfa. Okay? Só que delta não pode ser igual a alfa, né? Porque existe o elemento S que está em alfa e não está em delta. Portanto, isso demonstra que, na verdade, delta é menor do que alfa. E alfa é um elemento de A, né? Portanto, alfa é menor ou igual do que gama. Ou seja, a gente exibiu a existência de um elemento alfa que pertence ao conjunto A. O elemento alfa pertence ao conjunto A, ele é maior do que delta. Isso prova, então, que delta não pode ser o supremo de A, ou seja, que não pode ser cota superior de A, portanto, prova que gama é a menor das cotas superiores de A. Ok? Portanto, é o supremo. Bruno, eu tinha pensado numa maneira um pouco diferente de provar. Posso falar e você vê se está certo? Pode falar. Eu tinha pensado assim, eu pego um elemento que é maior do que o gama. Uhum. Você pega Ele um vai elemento ter que de ser qual cota conjunto? superior, porque ele é maior do que uma outra cota superior, certo? Sim. Então, ele vai conter cada elemento do conjunto. Tipo, ele vai conter cada elemento de R que está no A. Logo, vai conter a união deles. Não, pera. Você pegou um corte que é maior do que o gama. Isso. Tá. Se você pegou um corte que é maior do que gama e gama é cota superior, ele é cota superior. Até aí tudo bem. Não, peraí. Não, desculpa. Porque não é isso. Eu não peguei um que seja maior do que gama. Desculpa, o que eu queria era pegar uma cota superior. Tá. Essa cota superior,
vai ser maior do que cada um dos elementos do conjunto. De Que é a A. cota superior, de A. Isso. Isso. Pela definição de ser maior, significa que ele contém cada um dos elementos de A. Sim. Se ele contém cada um dos elementos de A, ele contém a união desses elementos de A. Contém Então, gama. ele vai conter o gama e vai ser maior do que o gama. Ou seja, você provou que cada cota superior é maior ou igual do que gama. Isso. Mas isso não é suficiente para demonstrar que gama é o supremo. Sabendo que gama... Mas a gente já sabe que gama é uma cota superior, não? Você precisa, para terminar a argumentação, você precisa usar isso para provar que qualquer elemento menor do que gama não pode ser uma cota superior. Ah, tá. Tá bom. Que eu acho que segue do que você falou. Ou seja, você só precisaria falar isso. Pelo argumento que você deu, qualquer elemento que seja menor do que gama não pode ser uma cota superior, porque se for uma cota superior, vai ter que ser maior ou igual do que gama. Entendi. Entendeu? Beleza. Uma Mas acho que pergunta, tá certo o seu argumento. uma pergunta que eu pensei mais bem parecido com o Rodrigo. Como é que a gente... você acha que vai entrar por osmose uma hora para a gente fazer essa análise e chegar a fazer completa, sem ficar faltando alguma coisa? Na verdade, por isso que eu comecei a aula comentando hoje, para vocês passarem a limpo, entre aspas, as anotações da aula de hoje, de qualquer aula. Porque quando você passa limpo, ainda mais se você tem a tendência de como se você estivesse argumentando com você mesmo, e se você completa com palavras todas essas setas de isso implica isso que eu escrevo no quadro aqui. Se você completar com palavras e colocar em língua portuguesa legível, provavelmente você vai começar a se questionar muitas coisas no meio do processo. Você vai começar a ter muita raiva de mim no meio do processo, dizendo que eu convenci você de uma coisa que agora você não acha que é mentira. Tá certo. E é nesse momento que você tem raiva que você vai aprender. Tá? Pelo menos a minha experiência me ensina assim. Depois de um tempo a coisa acaba, você entende de outra forma, e aí você produz um argumento que acaba funcionando para você. Uma outra coisa interessante que tem a ver com a pergunta do Rodrigo é que matemáticos costumam ser pessoas muito teimosas, no sentido de que você costuma não concordar com nada até que você faça do seu jeito, até que você dê o seu próprio argumento. E é por isso que, às vezes, a gente tem muita dificuldade em ler os livros, porque no livro está feito do jeito que o autor fez, não foi você que fez. E uma das vantagens que eu acho de livros difíceis de ler, e livros que são sucintos, é que eles te obrigam a escrever do seu jeito, que você precisa completar o que não está escrito ali com palavras. E, no final das contas, o processo que você acabaria fazendo, né, de uma forma meio a contragosto, você acaba sabendo que você, desde o começo, você tem que fazer, então, um pouco um processo mais honesto. Então, eu acho que, Cláudia, para você, não é bem por osmose, mas por teimosia mesmo. Tá certo. Vou confiar em você. Pessoal, Oi, Arthur. assim, falando dessa questão da escrita matemática, é que eu percebi que você na sua aula usa um monte de setas de implicação. E assim, na minha época de graduação, meu professor ele detestava isso e mandava a gente escrever tudo com texto. Uhum. Então eu peguei esse vício, seja isso, então aquilo, e daí isso, portanto... Então eu gero textos extensíssimos para explicações muito curtas. Você considera que isso possa ser problemático de alguma maneira? Não, na verdade, o seu professor de graduação estava certíssimo, é isso mesmo. Você tem que escrever assim mesmo, ou seja, é assim que você vai se comunicar com as pessoas. No quadro aqui, eu só escrevo dessa forma, como eu comentei, e assim, normalmente nas aulas que eu daria presencialmente, né, eu escreveria até um pouco mais. Eu acho que o fato de eu ter uma caneta meio vagabundo faz com que eu gaste mais tempo escrevendo na tela do tablet, e aí eu preciso lançar a mão das setas para poder escrever menos palavras. Mas acho que um exemplo é, por exemplo, o texto que eu mandei para vocês no primeiro dia de aula, no dia 4, é um exemplo. Naquele texto,
Da maneira como está escrito, por exemplo, não tem setas, tem algumas, mas muito poucas, e tem muitas palavras. Ou seja, ali aquele texto está escrito exatamente da maneira como você disse. É em língua portuguesa, e é assim que se escreve matemática no livro, está certo. Sobre escrever demais, isso é uma outra questão, não é tanto uma questão de língua portuguesa ou não. É mais uma questão da maneira como você entende a estrutura lógica do argumento e de como você coloca ela. É muito comum você começar a escrever antes de ter a estrutura lógica do argumento clara na cabeça. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é quando eu leio um texto, quando eu penso num problema e tento esboçar uma demonstração desse problema, é fazer um esboço da demonstração usando essa estrutura de setas, com quase nenhuma ou poucas palavras. Apenas para você visualizar a estrutura, né? Qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, qual a relação entre os passos. E aí, depois desse esqueleto montado, eu tento completar com palavras, para que na hora que eu encher com palavras, fique o mais elegante possível, eu gaste o mínimo possível de linha argumentativa, né? Essa é uma máxima que eu tive algum professor na graduação, já não me lembro qual, que falava que se tem muita palavra no seu texto, sua argumentação está ruim. Se tem pouquíssima palavra, ou quase nenhuma, sua argumentação está falha. E aí tem um meio termo que você tem que buscar atingir. Assim. Se você ler o livro do Rudin, por exemplo, para mim ele é um ínfimo desse procedimento. Se você tira qualquer palavra do texto dele, fica furado o argumento. Se você tira um porém ali, não funciona. Ou seja, não tem como você retirar palavras. Você pode colocar muitas palavras, mas não tem como você retirar. Se você retira, a argumentação fica falha. Então, olhar esse livro do Rudin e ter ele como uma referência do mínimo possível para escrever é uma possibilidade para você treinar a redação de escrever de forma mais concisa. Né? Mas esse é um processo que demanda muito exercício, ou seja, você aprende a escrever exercitando a escrita e criticando, sobretudo, a sua escrita. Acho que uma coisa muito importante que vocês devem fazer entre vocês é usar os colegas para criticarem uma escrita do outro. Tá? E a gente, como brasileiro, ainda mais quando se conhece pouco, né? Tem uma tendência muito grande a tentar ser o mais amigável possível com as pessoas, mas não se deve confundir criticar a escrita de um colega com ser escroto ou ser babaca, entendeu? Criticar a escrita no bom sentido mesmo, de você encontrar coisas onde o seu colega pode melhorar. Então, no certo sentido, você ser uma pessoa muito legal, na verdade. E usar esse recurso de você trocar ideia com quem você puder trocar, para mostrar o seu texto, ler o texto dele também. Então, ler e ter alguém para responder, dar feedback para os textos que você escreve também é uma forma de você ter. E assim, tem as provas dos cursos, né? Eu, eventualmente, vou mandar feedback para vocês quando vocês me mandarem as soluções de vocês. Então, usar isso também, ou seja, tentar entender cada feedback, cada professor que você tiver te mandar. Eu acho que isso vai te ajudando a construir a sua maneira de escrever. Bom, a gente acabou, de certa forma, o passo analítico da demonstração, né? E essa é uma demonstração muito conjuntivista, né? No sentido de usar muito teoria de conjuntos, né? Então, a gente essencialmente contornou o problema analítico com essa demonstração conjuntivista, que é um pouco diferente da demonstração via sequência de Cauchy, que é um pouco mais próxima das ideias mais modernas de análise, né? Agora a gente vai fazer a parte algébrica, que ela vai mesclar álgebra com teoria de conjuntos. Tá? E, num certo sentido, também é a parte mais enfadonha da demonstração, porque é onde a gente tem que fazer coisas mais repetitivas. Tá? Então, essa parte provavelmente eu não vou fazer ela inteira, eu vou fazer uma parte dela, que já vai dar uma ideia muito boa de como continua daí para frente, e eu vou deixar como exercício para vocês estudarem o término da demonstração. Ok? Então, passo 2 da demonstração. A gente já provou que R é um conjunto ordenado com a propriedade suprema, agora a gente vai provar que R é um corpo. Então, a gente vai começar dando uma definição. Para
para eu provar que um conjunto é um corpo, eu tenho que exibir duas operações nesse conjunto e provar que essas operações satisfazem aqueles axiomas. Então, eu vou começar definindo a operação. Se números reais são cortes nos racionais, o que virá a ser somar números reais, né? Então, dados alfa e beta em R, eu vou definir alfa mais beta como sendo o conjunto de todas as somas R mais S em Q, tal que R pertence a alfa e S pertence a beta. Então, a soma de dois cortes é o conjunto de todas as somas possíveis de elementos de cada um dos cortes. Mais uma vez, a gente pegou dois cortes, fez a partir desses cortes uma construção de um conjunto. A primeira coisa que a gente tem que verificar é que esse novo conjunto também é um corte. E aqui está uma coisa muito interessante, do ponto de vista mais estrutural da álgebra, né, que a gente define operações como uma função, né, que vai pegar dois números reais, né, dois elementos de R, e tem que devolver um novo elemento de R. E, às vezes, isso é de graça, né, em muitas situações. Aqui, essa é uma situação que, como a gente está construindo R, a gente está definindo a operação em R, isso não é de graça. A gente precisa demonstrar que o que a gente está chamando de soma de alfa com beta é um número real, um elemento de R. Então, vamos fazer essa demonstração. Mais uma vez, a gente tem que provar que um conjunto de racionais é um corte, a gente tem três requisitos a verificar. Então, o primeiro deles é provar que alfa mais beta nem é vazio e nem é tudo. Bom, mas como alfa é diferente do vazio, e beta é diferente do vazio, existe um elemento em alfa e existe um elemento em beta, se eu somar eles, eu tenho um elemento em alfa mais beta. Logo, alfa mais beta é diferente do vazio. Então, agora a gente vai provar que alfa mais beta não é tudo. Então, sejam R' e S' em que a gente vai usar que alfa e beta são cortes, portanto, nem alfa nem beta são iguais a todo o conjunto Q. Portanto, existem números racionais R' e S', tais que R' não pertence a alfa e S' não pertence a beta. Bom, mas isso implica o seguinte: como R' não está em alfa e S' não está em beta, eu tenho que ter, pelo lema 2 que a gente viu hoje, se R' não está em alfa, ele é maior do que todo elemento de alfa. E se S' não está em beta, ele é maior do que todo elemento de beta. Logo, R' mais S' é maior do que R mais S para todo R em alfa e para todo S em beta. Ou seja, R' mais S' nunca vai ser igual ao número da forma R mais S com R em alfa e S em beta. Portanto, R' mais S' não pertence a alfa mais beta. Portanto, alfa mais beta é diferente de Q. Ou seja, o primeiro requisito para verificar. Obrigado. Obrigado, Luiz. Não pertence mesmo. Agora sejam P. Pertencente a alfa mais beta. E Q menor do que P.
Bom, como P pertence a alfa mais beta, então P é igual a R mais S. Com R em alfa e S em beta. Bom, como Q é menor do que B, então a gente tem que Q é menor do que R mais S. Então, se Q é menor do que R mais S, então Q menos S é menor do que R. Ok? Só que R pertence a alfa. E alfa é um corte. Se Q menos S é menor do que R, então Q menos S pertence a alfa. Bom, se Q menos S pertence a alfa, eu posso escrever o Q como sendo Q menos S mais S. E aí eu escrevi o Q como elemento de alfa e S pertence a beta, porque a gente pegou o S em beta. Logo, isso aqui pertence a alfa mais beta. Portanto, o Q pertence a alfa mais beta. Ou seja, a gente provou que, dado o elemento P em alfa mais beta, se Q é menor do que P, então Q também pertence a alfa mais beta. Então, o segundo requisito foi satisfeito. Vamos provar agora que alfa mais beta não tem o maior elemento. Então, a gente fixa P igual a R mais S, pertencente a alfa mais beta. Bom, como R pertence a alfa, né, e alfa é um corte, R não pode ser o máximo de alfa, logo tem um elemento de alfa que é maior do que R. Portanto, existe T pertencente a alfa, só que T é maior do que R. Se T é maior do que R, então T mais S, né, pela compatibilidade da soma com a relação de ordem dos racionais, eu posso somar S dos dois lados e eu vou ter que T mais R é maior do que R mais S. Só que R mais S é P, certo? Por outro lado, T mais S pertence a alfa mais beta. Ou seja, a gente exibiu um elemento de alfa mais beta que é maior do que P. Portanto, P não é o máximo de alfa mais beta. Isso prova, então, que alfa mais beta é um corte. Okay? Então, a gente definiu a operação de soma e provou que o resultado de somar dois cortes é também um corte. Repara que eu estou evitando usar a expressão número real aqui, simplesmente por uma questão de nomenclatura. Estou me referindo sempre a corte, porque eu quero que a imagem mental que vem na cabeça de vocês quando eu falar número real nessa aula seja a imagem de uma partição em dois pedaços dos racionais. E a palavra corte remete muito mais a essa imagem mental do que a expressão número real. Mas tenho em mente também que daqui por diante, né, corte e número real são sinônimos e que hoje é o único dia onde a gente vai usar corte. Bom, ficou faltando alguma coisa aqui que eu não falei. Deixa eu só... Beleza. Não, tá tudo certo. Definição. Se eu defino a operação de adição do conjunto dos cortes, né, a operação de adição ela tem que ter um elemento neutro. Né? Então, a gente tem que dizer o que é o zero dos cortes. Tá? Então, o zero dos cortes, eu vou colocar com uma estrelinha em cima, só para diferenciar do zero em Q, né, do número racional zero, vai ser o conjunto dos racionais que são negativos. Ok?
Isso é o que eu estou chamando do corte, é o corte que vai equivaler ao número real zero. Tá? Então, eu vou deixar como exercício para vocês verificarem o seguinte. Bom, primeiro verificar que isso é um corte. E a operação de soma em R, como a gente definiu, tá? Ela é associativa e comutativa. Ok? Eu vou deixar como exercício vocês verificarem a associatividade e a comutatividade da operação de soma nos cortes. E o que eu vou verificar aqui é o axioma do elemento neutro. Tá? É o que é a demonstração que a gente vai fazer agora. O axioma do elemento neutro e o que vai ser o mais rebuscado de todos, que é o axioma da inversão. Tá? Repara que a gente vai ter no final, então, provado que os números reais com a operação de soma tem a estrutura algébrica que a gente chama de um grupo abeliano. É um conjunto munido de uma operação associativa, comutativa, que tem um elemento neutro e que é inversível. Tá? Que todo elemento é inversível. Só um comentário. Bom, então, vamos começar provando o seguinte lema. Se eu pego um número real alfa, se eu pego um corte alfa, e eu somo ele com zero, então eu não altero ele. Então, alfa mais zero é alfa. Ou seja, R pertencente a alfa, eu vou tomar um elemento do corte alfa, e eu vou tomar um elemento S no corte zero. Como S é negativo, né, porque zero é o corte formado pelos racionais menores do que zero, como S é negativo, quando eu faço R mais S, isso é menor do que R. Só que, se R mais S é menor do que R, como R está em alfa e alfa é um corte, isso implica que R mais S pertence a alfa. Portanto, alfa mais zero está contido em alfa. A gente provou que, para todo R em alfa, para todo S em zero, R mais S pertence a alfa. Portanto, a gente provou que alfa mais zero está contido em alfa. Repara que essa igualdade que está enunciada no lema é uma igualdade entre dois conjuntos. Né? Alfa mais zero e alfa são dois subconjuntos de Q. Que a gente quer provar que são iguais. Como é que a gente prova que dois conjuntos são iguais? A gente prova que um está contido no outro e vice-versa. Né? Repara que esse é exatamente o caminho que a gente está tomando na demonstração. Bom, agora vamos provar que alfa está contido em alfa mais zero. Como alfa é diferente do vazio, existe P pertence a alfa. Isso implica que existe R pertencente a alfa, R maior do que P. Isso implica que P menos R, o P menos R é menor do que zero. Né? Mas se ele é menor do que zero, é a mesma coisa que dizer que ele pertence ao corte zero. Logo, você pode escrever o P como sendo R mais P menos R. E isso pertence a alfa mais zero. Portanto, a gente provou que alfa está contido em alfa mais zero. Bruno, é P menos R, não? Ali. P menos R, obrigado, Rodrigo. Ups. Então, isso completa aí a demonstração. A gente acabou de verificar o axioma do elemento neutro para a operação de adição.
Bom, então agora a gente vai começar a falar do axioma do elemento inverso. Então a gente vai concluir a prova de que os reais com operação de soma é um grupo abeliano. Então, deixa eu dar uma definição. Vou tomar um corte alfa. A ideia é tentar definir o que seria menos alfa. Mas lembrando que alfa é um subconjunto de Q. Menos alfa tem que ser um subconjunto de Q também. Tá? Então, a definição é um pouco rebuscada. Oi, Matheus, pode falar. Então, professor, você falou anteriormente de que para você provar de que uma igualdade em conjuntos, você tem que provar que um está contido no outro e vice-versa, certo? Isso. Você acabou de provar de que alfa está contido em alfa mais o conjunto dado por alfa mais o conjunto do elemento neutro, certo? E a inversa... A inversa eu provei no começo da demonstração. Vai aparecer a tela aí. Aí apareceu. Ah, sim. Em verde aqui. Aprovado aqui, ó. Ah, sim, verdade, perdão. Se a argumentação é rápida, aí quase que passa despercebido no meio da prova. Sim, obrigado. Perdão. É por isso que nessa aula vocês não podem dormir, gente. Pode dormir não. Essa aula, mesmo depois do almoço, tem que ficar acordado, hein? Perdeu um segundo aqui e voou. Parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. Que são 100 anos de história da matemática contados em 2 anos. Então, dado um corte alfa, o que a gente vai definir é um conjunto, que eu vou chamar de beta. E o beta é o conjunto dos P's pertencentes a Q, tais que existe R em Q, de forma que R é positivo e menos P menos R não pertence a Q. A imagem mental que você deve fazer dessa construção deve ser algo assim. Você tem aqui o conjunto dos racionais. Vamos dizer que o zero está aqui. E vamos dizer que o seu corte, que é o alfa, é isso que eu estou desenhando em vermelho, né? São esses racionais que eu estou marcando em vermelho aqui. Esse é o alfa, certo? Você quer definir o que deveria ser menos alfa. Menos alfa, na nossa intuição, deveria ser, se o alfa representar esse corte, que é essa barra vermelha aqui, o menos alfa deveria representar todos os racionais daqui para trás, né? Mas o ponto crucial é o seguinte, essa barra é justamente o que a gente está definindo, porque essa barra é o número real associado ao corte alfa. Né? Então, a gente vai olhar o conjunto verde como sendo aqueles conjuntos que, quando eu refletir, então, trouxer para cá, pega um P aqui, por exemplo. Se eu trago ele para cá, ele vira menos P. E aí, repara, esse ponto verde, ele está, de certa forma, afastado do conjunto vermelho. Eu posso dar um peteleco nele e jogar ele um pouco para a esquerda, e eu ainda não toco o conjunto vermelho. Isso que eu estou chamando de dar um peteleco existe R racional tal que, se eu fizer menos P menos R, mas repara, se R é positivo, menos P menos R significa justamente deslocar o P um pouco para a esquerda, né, do desenho. Então, o conjunto beta são todos aqueles números racionais, tais que, quando eu simetrizo ele, faço menos P, e eu desloco um pouquinho para a esquerda, existe esse um pouquinho, eu continuo fora do alfa. Tem um erro aqui na minha definição. Menos P menos R não pertence a alfa. Ok? Beleza. Então, isso é a definição do conjunto beta, que é o que deveria ser o menos alfa. A gente vai provar por etapas que beta é, de fato, menos alfa.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é provar que beta é um corte. Então, mais uma vez, vamos provar que os três requisitos para uma coisa ser um corte são satisfeitos aqui. Primeiro, vamos provar que o beta nem é vazio e nem é tudo. Bom, existe S, um racional, tal que S não pertence a alfa, porque alfa é um corte e alfa não é tudo. Seja P igual a menos S menos 1. Então, se você fizer menos P menos 1, menos P é S mais 1, S mais 1 menos 1 é S, e isso não pertence a alfa. Certo? Então, menos P menos 1 não pertence a alfa. Se menos P menos 1 não pertence a alfa, ou seja, o P é um número racional, tal que quando eu faço menos P menos 1, isso não pertence a alfa. Portanto, P pertence a beta. Portanto, beta é diferente de vazio. Por outro lado, existe Q pertencente a alfa, e isso implica que Q menos R pertence a alfa. Bom, como alfa é um corte, né, alfa é diferente de vazio, então existe Q pertencente a alfa. Só que se Q está em alfa, Q menos R também está em alfa para todo R positivo, né? Por quê? Porque se R é positivo, Q menos R é menor do que Q. E como alfa é um corte, ele contém qualquer número racional que seja menor do que um de seus elementos. Mas se Q menos R pertence a alfa para todo R positivo, isso significa que menos Q não pode pertencer a beta. Porque se menos Q pertencesse a beta, pela contrapositiva, existiria um R, tal que Q menos R pertence a alfa. Não pertence a alfa, perdão. Pela contrapositiva, se menos Q pertencesse a beta, existiria um R, tal que Q menos R não pertenceria a alfa. Então, violaria a setinha justamente acima, a implicação justamente acima dessa última. Tá? Mas isso prova, então, que beta é diferente de tudo. Ou seja, beta não é o conjunto Q dos números racionais inteiros. Agora vamos tomar, seja P pertencente a beta, e Q menor do que P. Bom, como P pertence a beta, existe R maior do que zero, tal que menos P menos R não pertence a alfa. Bom, só que Q menor do que P implica que menos Q menos R é maior do que menos P menos R. E isso, por sua vez, implica que menos Q menos R é maior do que um elemento que não está em alfa, né? Ou seja, menos Q menos R é maior que menos P menos R, e menos P menos R, se você olhar, não está em alfa. Logo, isso implica que menos Q menos R não pertence a alfa. Isso implica, portanto, que Q pertence a beta. Ou seja, a gente provou que se P está em beta e Q é menor que beta, então Q pertence a beta. Ou seja, beta contém qualquer racional que seja menor do que um de seus elementos. Então, agora a gente falta verificar só o terceiro requisito, que é
que beta não possui um elemento máximo. Então, a gente vai tomar um P pertencente a beta. Isso diz para a gente, então, que existe R maior que zero, racional, tal que menos P menos R não pertence a alfa. Seja T, então o que a gente vai fazer? Vai tomar T igual a P mais R dividido por 2. Então, ao invés de fazer, eu vou fazer P mais R dividido por 2, isso é maior do que P. E se eu fizer menos T menos R dividido por 2, isso é igual a menos P, menos R dividido por 2, menos R dividido por 2, isso é igual a menos P menos R, que não pertence a alfa também. Logo, menos T menos R dividido por 2 não pertence a alfa, portanto, T pertence a beta. Ou seja, eu acabei de exibir um elemento de beta que é maior do que P. Portanto, beta não tem um máximo. Isso prova, então, que beta é um corte. Ok? Então, para provar, para terminar a prova de que beta realmente é menos alfa, fica faltando provar o seguinte. Lema: alfa mais beta é igual a zero. Tá? Antes de fazer esse lema, vou chamar esse lema de lema A. Tá? Eu vou fazer um outro lema, que agora vai entrar a propriedade arquimediana dos números racionais, que eu tinha enunciado que eu ia precisar dela. Eu vou fazer lema B. Seja alfa pertencente a R e seja W pertencente a Q. Então, existe N inteiro, tal que NW pertence a alfa, mais N mais 1W não pertence a alfa. E também é um fato intuitivo, mas menos óbvio. A gente está dizendo o seguinte: se você me dá um corte dos racionais, você me dá um número racional qualquer, não importa onde ele está, existe algum momento onde você vai deslocando ele a passos discretos, né, a passos inteiros, você faz W, 2W, 3W, 4W, assim por diante, menos W, e assim por diante. Você faz todos os múltiplos de W. Eventualmente, você atinge um momento onde tem um múltiplo que está no corte, mas o próximo está fora do corte. Tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Esse é um dos passos que eu achei obscuro no livro, eu preferi fazer ele com calma e com cuidado. E a demonstração segue mais ou menos essas linhas aqui. Eu vou definir o conjunto J, que é o conjunto dos inteiros, N, tais que NW pertence a alfa. Tá? Bom, pela propriedade arquimediana, como alfa é um corte, né? Isso implica que existe Q racional tal que Q não pertence a alfa. E aí, pela propriedade arquimediana, isso implica que existe N em Z, N0, vamos dizer assim, tal que
N0W, tal que se eu faço N maior ou igual do que N0W, do que N0, então NW é maior do que Q. Né? Porque se eu faço o conjunto dos múltiplos de um número inteiro qualquer, ele segue a ordem dos inteiros, né? E, eventualmente, ele vai ultrapassar qualquer barreira, entre aspas, sendo barreira aí um número racional qualquer. Eventualmente, você vai ultrapassar qualquer número racional. É isso que é a propriedade arquimediana em Q. Tá? É isso que a gente está usando aqui. Bom, a partir do momento que eu ultrapassar, isso significa que NW, bom, significa, na verdade, que N não pertence a J, né? Ou seja, NW é maior do que Q, mas se NW é maior do que Q, ele é um número racional que é maior do que um racional que não está no corte. Qualquer cara que é maior do que um racional que não está no corte, ele também não está no corte. Então, NW não pode estar em J. Mas se NW não está em J, para todo N maior ou igual do que N0, isso significa o seguinte, que isso implica que J é limitado superiormente. E aí, pelo princípio da boa ordem, né, qualquer subconjunto de Z que seja limitado superiormente possui um máximo. Se você toma, isso implica que existe M igual ao máximo de J. Então, MW pertence a alfa, mas M mais 1W não pode pertencer a alfa, porque M mais 1 é maior do que o máximo de J. Então, isso prova o lema B. Então, vamos fazer agora a prova do lema A. Beleza. Então, a gente quer provar, recapitulando, né, que alfa mais beta é igual a zero. Então, mais uma vez, a gente vai provar que alfa mais beta está contido em zero e alfa mais beta contém zero. Tá? Para isso, a gente vai proceder da seguinte forma. Se eu pego R pertencente a alfa, e eu posso fazer isso porque alfa é um corte, é não vazio, analogamente, eu posso tomar S pertencente a beta. Então, eu tenho o seguinte, menos S não pertence a alfa. Se S está em beta, menos S não pertence a alfa. Essa implicação aqui, ela não é muito difícil de verificar, mas eu vou deixar como exercício para vocês. Só quero salientar que eu não estou explicando essa implicação aqui, mas ela não é difícil de verificar, não, tá? Mas só para vocês tomarem o cuidado de verificarem ela. Então, menos S não está em alfa, mas se menos S não está em alfa, eu tenho que ter que R é menor do que menos S. Claro, porque qualquer elemento do corte é menor do que qualquer elemento que está fora do corte. Tá? Então, se aqui está o corte, menos S não está no corte, ele tem que estar para cá, e qualquer elemento do corte é menor do que menos S. Então, como R é menor do que menos S, isso implica que R mais S é menor do que zero. Logo, isso implica que R mais S pertence ao corte zero. Então, isso prova que alfa mais beta está contido em zero. Tá? Então, isso prova que alfa mais beta está contido no corte zero. Seja agora a gente vai provar a inclusão contrária. Ou seja, V pertencente ao corte zero. A gente vai querer concluir que V, então, pertence a alfa mais beta. Mas para concluir que V pertence a alfa mais beta, eu preciso escrever V como a soma de um elemento de alfa e a soma de um elemento de beta. E essa parte é menos óbvia da demonstração, porque a gente precisa fabricar esses elementos, um do alfa e um do beta,
só que a definição do beta depende do alfa. Então, você precisa fabricar os elementos a partir do V com certo... Tem um truque aí para fazer isso. E a ideia é basicamente o seguinte, como V está no corte 0, V é um racional negativo. Então, toma W igual a menos V dividido por 2, e observa que W é positivo, tá? Pelo lema que a gente acabou de demonstrar, o lema P, existe N, um inteiro, tal que NW pertence a alfa mais N mais 1 vezes W não pertence a alfa, tá? Seja P, e aí a gente vai definir um número, que é P igual a menos N mais 2 vezes W. E aí a gente deduz o seguinte, menos P menos W é igual a menos é igual a NW mais 2W menos W, certo? Então, se você olhar, isso é igual a N mais 1 vezes W. E isso não pertence a alfa. Bom, então, o P é um elemento tal que existe um W, tal que menos P menos W não está em alfa, logo o P está em beta. Então, como a demonstração é um pouco, né? Repara, a gente começou com V pertencente a 0, a gente criou, a partir do V, o elemento W, e usando o W, que foi só um acessório para criar um elemento do beta. Tá? Mas agora você pode observar o seguinte, como o NW ele está em beta, né? Ele está em alfa, perdão, você pode escrever o seguinte, V, observe que... Deixa eu fazer isso na próxima página. Observa que NW mais P é igual a NW menos NW menos 2NW, menos 2W, perdão, e isso é V. Só que isso aqui pertence a alfa mais beta, porque NW está em alfa e P está em beta. Então a gente provou que V pertence a alfa mais beta. E aí isso termina a demonstração. Então, com isso, a gente demonstrou que o conjunto dos números reais com a operação de adição, o conjunto dos cortes de Q, com a operação de adição, conforme a gente definiu, é um grupo abeliano. Falta introduzir a operação de multiplicação, provar que, com essa nova operação, que deve satisfazer os mesmos axiomas, associatividade, comutatividade, e mais o axioma de distributividade, né, que conecta as duas operações, e aí você termina de provar que ele é um corpo, e fica faltando só uma última observação, que é por que Q está contido em R? Como que você vai enxergar Q contido em R, já que a gente usou, já que R são os cortes de Q? Você vai fazer um isomorfismo que vai levar cada número racional num corte, que é basicamente o seguinte, dado um número racional, você vai definir o corte que toma todos os racionais menores do que ele. Então, por exemplo, qual é o corte associado ao número racional 1/2? São todas as frações menores do que 1/2, estritamente menores do que 1/2. Dessa forma, você tem uma identificação entre cortes associados a números racionais. É como se você conseguisse mergulhar dentro do R o conjunto Q dessa forma. E aí, você terminou a construção mostrando que R contém Q. Tá? Esses últimos passos a gente não vai fazer. Tá? Eu só queria dar os primeiros passos da demonstração, que já indicam qual o caminho das pedras.
A demonstração continua, nem o livro faz todos os detalhes, mas dá para completar os detalhes que não estão feitos no livro com as ideias que a gente já viu até aqui. Então, eu deixo para vocês o exercício de terminar aí a demonstração com esses detalhes, como vocês viram. Ela é longa, tomaria mais de para a gente fazer só essa demonstração, não acho bacana, eu acho que é mais interessante a gente ver as ideias principais dessa demonstração, que a gente já viu. A partir daqui, as ideias vão começar a se repetir mais e mais e mais, vocês já viram bastante repetição hoje. E eu prefiro que a gente avance na teoria e veja coisas novas. Ok? Eu vou parar a gravação, mas quem tiver pergunta pode fazer.